A indústria do adoecimento é assim, ó. Você tem uma doença, você vai no médico, ele te dá um remédio para essa doença. Só que esse remédio vai causar uma outra doença, que vai em outro médico de uma outra especialidade, que vai te dar um outro remédio, que vai causar uma outra doença. Por exemplo, eu tomo um remédio para o coração e às vezes o efeito colateral vem no estômago. Aí eu vou no médico do estômago, ele me dá um remédio para o estômago que vai dar um efeito colateral na cabeça. Eu vou ficar com depressão. Aí eu vou no psiquiatra, ele vai me dar um remédio para depressão, que vai afetar outra parte do corpo. Depois que você está tomando 5 remédios, você já não sabe mais qual é a sua doença inicial. Ela já ficou lá para trás. – 85% da verba do SUS é gasta nos últimos 2 anos de vida do brasileiro. Ou seja, o indivíduo vive errado a vida inteira e não vale nada, ele vai morrer de qualquer jeito. E segundo, o remédio não cura nada. O remédio remedia. Remédios, remédios e mais remédios. Você toma diariamente 2, 3, 4 comprimidos vendidos como milagrosos. Mas as estatísticas mostram que eles não curam nada. Basta acompanhar o número de casos de doenças crônicas. Infarto, derrame, Alzheimer e câncer aumentam ano após ano. Apesar desse poderoso lobby da indústria farmacêutica, há um médico que resolveu quebrar o silêncio e revelar alternativas que podem ajudar você a ter um coração robusto, uma vida mais longa e com mais qualidade. Esse médico é o Dr. Lair Ribeiro, um cardiologista e nutrólogo com mais de 45 anos de prática médica, referência absoluta em saúde natural. Ele é autor de 38 livros e já publicou 149 trabalhos científicos. Meu nome é Júlio Franco e eu acompanharei vocês nos próximos dias. Seja muito bem-vindo à série Curas Proibidas. Eu tive a oportunidade de trabalhar 5 anos e meio na indústria farmacêutica americana, que é a maior do mundo. Então eu tive uma experiência muito grande no que diz respeito a desenvolvimento de droga, aprovação de droga, porque eu percebi durante esse período, na indústria farmacêutica é assim, você não pode ter um remédio que mata, porque se matar dá processo. E você também não tem uma ênfase grande em produzir remédio que cura, porque aí o cara não compra mais. Você tem que ter um remédio que nem mata, nem cura. Esse é o cliente ideal. Por isso é que chama indústria. Está ali para faturar. O foco não é a saúde. A finalidade é ganhar dinheiro. Porque o medicamento é uma coisa meio triste, mas você cria uma dependência dele. Então parece que você nunca vai largar. E eu estava bem ruim. Foi transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, tensão pré-menstrual. Você tá ali numa situação e você fala, será que isso que eu tô tomando realmente está fazendo efeito? Todo remédio que tem bula, você vai ver que na bula tem os efeitos colaterais. A maioria dos pacientes, se lê a bula, não toma o remédio. Comum, por exemplo, no diabetes tipo 2, que a pessoa toma remédio a vida inteira e a preocupação é baixar a glicemia. E tem vários estudos, o ACCORD, o ADVANCE, o estudo dos veteranos nos Estados Unidos, mostrando que aqueles pacientes que controlaram melhor a glicemia, o açúcar no sangue, morreram mais cedo. Quer dizer, o tratamento foi pior do que a doença. Muitas pessoas abordam a medicina como se ela fosse dogmática, é como se fosse um dogma. A religião tem dogmas. Na medicina não tem dogmas. Na medicina tem ciência. Ou é ou não é. Mas tem certas mentiras que vem sendo falado há tanto tempo e dá tanto dinheiro e comercializa tanta coisa em cima daquela mentira que ela acabou virando um dogma. E para destruir um dogma é muito difícil.
você pegar um livro de 1920 de ginecologia e obstetrícia, lá está recomendando que quando uma mulher grávida começa a ficar muito nervosa, é sugerido que ela comece a fumar, porque a nicotina acalma. Hoje nós sabemos que uma mulher grávida não pode passar nem perto de quem está fumando. E isso era recomendado. Você vê, era um mito. Então, como tem esse mito, existem inúmeros mitos. O maior de todos que nós temos no momento é o mito do colesterol. Muitos médicos pensam que colesterol é gordura. E colesterol não é gordura. Colesterol é um lipídio. Nem todo lipídio é gordura, porque ele está em todas as membranas da célula. 25% do colesterol que você tem está no cérebro. Os hormônios esteroidais são todos feitos de colesterol. A famosa vitamina D3 é feita de colesterol. A bainha da mielina é constituída de colesterol. É tão importante o colesterol para o corpo que o organismo não delega, não terceiriza. Ele faz o próprio colesterol. Ele não depende do colesterol da dieta. Se não tiver colesterol na dieta, ele fabrica. Se o remédio para baixar o colesterol fosse inócuo, se ele não fizesse mal, até tudo bem. Só que eles são venenos. Porque muito antes deles baixarem o colesterol, eles baixam o esqualeno, eles baixam os dolicóis, eles baixam o coenzima Q10, que são substâncias essenciais para a nossa saúde, principalmente a saúde cerebral e também cardíaca. Porque no frigir dos ovos, quem faz uso de um remédio do grupo estatina para baixar colesterol acaba desenvolvendo insuficiência cardíaca congestiva. E hoje uma das principais causas de insuficiência cardíaca congestiva é o uso crônico de estatina. Meu pai, ele vem de uma família de cardíacos. Ele tem 4 irmãos, os 4 infartados. E ele tomava estatina, tomava omeprazol, tomava aqueles... Meu pai também é diabético e ele tomava os remédios da medicina tradicional, mas ele nunca estava bem. E meu pai chegou a infartar. Se esses remédios, se essas coisas fossem boas, não tinha tanta gente infartando. Não tinha tanta gente mal, não tinha tanta gente que está, na verdade, carente de uma medicina realmente de vanguarda. E o colesterol, no fundo, ele é mocinho, ele não é bandido. A cardiologia adotou esse mito. Mas como eu não concordo com essa abordagem, eu sou excluído. Durante muitos anos eu fui convidado para falar no Congresso Brasileiro de Cardiologia, como estrangeiro. Eu vinha dos Estados Unidos, eles pagavam minha passagem, pagavam meu hotel, e eu falava no Congresso. Até que um dia, depois de muitos anos, eu resolvi falar que colesterol era mocinho. Nunca mais fui convidado. Deixei de pertencer ao grupo. E aí, lá onde eu morava, nos Estados Unidos, tinha um indivíduo, já dos seus 86, 87 anos, que tinha uma lojinha de produtos naturais. E eu ia lá e ficava conversando com ele. E ele tinha um conhecimento muito grande. E ele foi me emprestando os livros, a minha cabeça foi mudando. Chegou uma hora, eu falei, bom, existe um outro caminho que leva a Roma. Eu quero explorar esse caminho. O Dr. Lair Ribeiro mergulhou a fundo nos estudos para encontrar esse outro caminho rumo à saúde verdadeira. Hoje, ele estuda de 8 a 10 horas do seu dia para apresentar alternativas efetivas que não são transmitidas pela mídia tradicional, mas que de fato combatem a causa das suas dores e doenças. No segundo capítulo da série Curas Proibidas, você saberá qual o real gatilho do infarto, do AVC,
do diabetes e outras enfermidades graves. Além de conhecer substâncias que podem tratar e reverter problemas de saúde, como pressão alta, arritmia cardíaca e colesterol. Você verá ainda casos de pessoas reais que conseguiram superar as adversidades e que encontraram uma forma de viver livre de preocupação, de forma ativa e com uma saúde vigorosa. Não perca o próximo episódio. Você irá descobrir como viver mais e melhor do que em anos, seguindo os conselhos do Dr. Lair Ribeiro. E não esqueça de contar o que você espera assistir na série Curas Proibidas na caixa de comentários aqui de baixo. Te vejo no próximo capítulo. Porque o medicamento era uma coisa meio triste, mas você cria uma dependência dele. Então parece que você nunca vai largar. E eu tava bem ruim, eu não conseguia levantar da cama. O que tá acontecendo comigo? Porque você começa também a se culpar, não tenho vontade de sair da cama. Não conseguia fazer o movimento de levantar, não fazia. Foi transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, tensão pré-menstrual. Chegou um ponto que eu não sentia nem melhora nem piora. Eu acho que também isso é muito ruim, porque no fato, assim, às vezes você tá ali numa situação e você fala, será que isso que eu tô tomando realmente tá fazendo efeito? Aí eu conheci o Dr. Lair, eu tive acesso a informações, isso me deu um novo ânimo. Isso me fez tão bem a ponto de largar os medicamentos, né? Seguir todo o protocolo para deixar esses medicamentos, seguir. E quando eu deixei, eu não sofri o impacto. A gente ter sensação de saúde, de você poder ter ânimo para fazer as coisas, faz toda a diferença. O meu organismo começou a perceber que aqueles medicamentos já não eram mais necessários e eu consegui parar de tomar.